Mês, 2 semanas é muita coisa. Nossa, que coisa. Vamos lá. Agora sai. É sempre assim, gente. Depois do terceiro sai. Bem-vindos a mais um episódio de Corrida com Fofoca. Eu sou o Cauã, essa é a Marcela. E hoje a gente vai falar sobre... Nossa visão de estética depois que a gente começou a correr. Já sincronizou seu GPS, Marcela? Sim. Então, vamos lá. Cauã, você começou a correr por estética? Não. Não? Não. É muito engraçado, né? Quando a gente linka a corrida, normalmente a gente vê os exemplos das pessoas que começaram a correr para emagrecer, para ter um cardio ali fácil de você fazer e tudo mais. Só que eu já vim da linhagem muito da academia. Eu já vim da academia. Então, quando eu comecei a correr, eu já tinha um corpo que eu gostava. Tipo assim, eu já estava muito bem com o corpo que eu tinha. O que é difícil. Quando eu entrei na corrida, na verdade, muita gente me criticou. Porque as pessoas falaram assim, nossa, você tem volume, você vai emagrecer, você vai secar muito, você vai ficar no estilo keniano. E ora, amores, quem ganhou massa muscular. Pois é, exatamente. E aí, eu ficava muito com esse negócio na cabeça de tipo assim, caraca, real, né, eu vou secar muito. Porque, pra quem não sabe muito, eu era viciado em musculação, assim, musculação, crossfit, e eu deixei um pouquinho esse fator da hipertrofia para focar na performance dentro da corrida. Só que depois de um tempo, né, dentro do meio que ali do híbrido, né, entre mantendo a musculação para hipertrofia e também a corrida, eu acabei vendo que é uma coisa que dá para andar os dois juntos. Não é impossível, né, de andar os dois juntos. E é que também, na verdade, a gente ainda não está em ciclo de maratona, né? Ainda. Muda um pouquinho. Ainda. Ai, eu nem quero. Mas enfim, continua. A gente não tá em ciclo de maratona, desculpa. Não, era só isso mesmo. Bacana. Pode voltar pro seu raciocínio. Então. E aí, eu fiquei muito com isso na cabeça. Só que, continuei mantendo, e como eu gostei muito da corrida, e eu tava disposto a abrir mão de hipertrofia, enfim, pra focar na minha performance, porque assim, gente, eu tenho um negócio na cabeça, não sei se você vai discordar ou concordar comigo. Depois que eu... Normalmente eu discordo. Normalmente você discorda, mas vai que, né, hoje seja diferente. Só que assim, eu acho sim que dá pra andar os dois juntos, só que é aquela questão. É óbvio que uma pessoa com muito volume de massa muscular não vá, talvez, performar tanto quanto... Tá, discordo. Tá. E a gente já tem exemplos aqui de pessoas que a gente já viu correr, que a gente achou que era, tipo, lenta porque era marombeiro, e são pessoas muito aí beleza, ok, segura esse ponto, concordo. Só que aí a gente traz pra essa linhagem de tantas pessoas criticarem que não é possível, é sim possível, tipo, é aquilo que eu falei. E muitas pessoas ficavam falando no começo, porque eu ainda tinha muito volume, corria muito bem, tipo, corria muito forte. Óbvio que depois que eu dei uma secada... É porque, na verdade, é mais fácil você correr quando você é mais leve, né? Isso não tem tanto a ver com volume muscular, né? Mas quando você é mais leve, é mais fácil, claro, né? Sim, você acaba talvez desenvolvendo melhor, né? Mas, enfim, hoje tá se mostrando possível, que é possível. A gente vê, volta e meia, uma galera com muito volume de massa muscular correndo muito, muito bem, muito forte, e vindo na mesma pegada que a gente, assim, né? Mas, enfim. Que você, meu amor. Oi? Que você. Não, você também, amiga. Você também corre forte. Como que foi pra você em relação à estética e à corrida? Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas voltado pro assunto de hoje. Eu já falei sobre isso no nosso primeiro episódio. Mas, assim, na verdade, quando eu sou de São Carlos e eu me mudei pra Florianópolis pra fazer faculdade, e nessa mudança, tipo, mudou totalmente o meu estilo de vida, assim. Eu sempre fui uma pessoa ativa, né? Eu venho de família ativa, só que eu fazia balé, fazia sapateado, depois fiz basquete. E a minha alimentação sempre foi meio meia boca, assim, né? Só que eu sempre fui magra, até porque o que eu comia era coisas que minha mãe fazia, embora não fossem coisas 100% saudáveis, era tudo feito ali. Aí quando eu mudei pra Florianópolis, eu comia no restaurante universitário, cheio de salitro,
Comia muito Hot Pocket na época, que, tipo assim, Nossa. eu morava numa kitnet, eu não tinha fogão, eu tinha uma boquinha de fogão. Então eu fazia o Não que tinha como dava. fazer, né? Nisso eu dei uma engordadinha, eu nunca fui gorda, mas, tipo, engordei pro meu padrão, né? E aí, sim, comecei a dar umas corridas pensando em estética, né? Na época que eu comecei a dar umas corridinhas totalmente sem pretensão nenhuma. Sem pretensão nenhuma, era realmente só pra emagrecer. Aí tive bulimia, nessa época da bulimia corria também só por estética. Eu não gostava de correr, definitivamente não gostava de correr. Era 100% pelo meu corpo. Aí tive que parar por causa do joelho. Hoje em dia, outros pensamentos, mas na época, né, era diferente. Era o que tinha. E aí, quando eu comecei a correr agora mais pra valer, eu tinha ficado doente. E aí eu perdi toda a massa muscular que eu tinha. E aí eu decidi me consultar com um nutricionista, que é o grande arrependimento da minha vida. Porque, tipo, eu sempre faz anos e anos que eu tenho acompanhamento nutricional, né? E aí eu decidi trocar de nutricionista. E ele me avaliou e ele falou, gente, eu tinha perdido 10 quilos de massa muscular. E ele falou pra mim que eu tinha que emagrecer pra depois ganhar massa muscular. Eu tava Nossa, mas você já tava... Eu tava pesando 45, Gente! 47 quilos. Nossa, ele queria que tu emagrecesse o quê, gente, mais? E aí, nisso, ele me obrigou a fazer cardio todos os dias. E na época eu tava, tipo, tá, eu preciso melhorar meu corpo. Porque realmente foi algo que eu tinha entrou saído... na Como sua eu cabeça. tinha mudado completamente meu corpo, né? Eu tinha sido internada. Então, assim, qualquer coisa que estavam me mandando fazer, eu tava fazendo, entendeu? E aí decidi fazer o cardio que ele falou. Só que nisso eu caminhava, quando ia pra academia fazer elíptico. Isso começou a ficar chato. Então eu decidi começar a tentar correr de vez em quando. E aí foi quando a corrida entrou na minha vida, mas também foi um negócio estético. Tá. E aí, só depois fui, né? Daí eu tive um dos meus problemas do joelho voltaram, eu fiquei com o joelho muito inchado, tive que parar de correr porque eu não conseguia movimentar o joelho, né? E aí eu decidi que eu ia fazer uma prova de corrida. Foi o que eu já falei, né? E aí, nesse momento, eu comecei a mudar a minha cabeça em relação à corrida, porque a corrida parou de ser um fardo. Então, o momento estética virou um momento prazer. Então, tipo, a corrida parou de ser um motivo estético pra mim. Entendi. Passou a ser um ponto de prazer mesmo, né? De liberdade. Um escape, talvez, exatamente. né? Tá. E é muito louco, porque eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com estética. Desde adolescente, assim. Sim. E eu sempre tive... Sempre não, né? Durante muito tempo eu tive uma relação muito ruim com a comida, né? E aí... Quando eu mudei o meu ponto de vista da corrida, o motivo de eu correr, tudo mudou. Até a minha relação com a comida. Sim. Porque daí eu comecei a enxergar, até por eu ter ficado doente também, né? Que o meu corpo, na verdade, ele precisava de energia. Então, Exato. Você precisa comer, né, pra ter Então, energia. assim, não que hoje eu não tenha o pensamento, né, de estética. Eu tenho, é normal, até porque também uma pessoa acho que acaba que em volta da gente sempre vai acabar gerando essa questão em volta da estética, né? Eu digo assim, não só entre o que as pessoas olham, mas o que elas estão consumindo, talvez, não? Mas é que assim, tipo assim, uma coisa que eu fiz foi mudar completamente o meu ciclo de pessoas do Instagram. Tipo, então todo mundo pra não ter aquele alimentação... sentia que tava me prejudicando com a minha imagem, eu parei de seguir. Então eu comecei a deixar pessoas que correm... Mas você diz em relação à comparação ou não? Comparação, entendi. Sim. Eu me comparava muito. O que acontece? Hoje, eu não posso me dizer curada do transtorno alimentar, porque eu acho que o transtorno alimentar não tem cura. E às vezes ele volta. Sim. Ele vem à tona. Sim. E isso é o que às vezes me trava na cabeça. Então, tipo assim, até essa semana passada, o meu problema no intestino voltou um pouco e eu acabo ficando mais inchada. E eu me comparo muito com como eu estava um mês atrás. Então, eu estava um pouco preocupada com a minha estética. Sim. Mas são coisas que hoje elas vêm
leves. E elas Pontualmente, vão assim, pontualmente, talvez, né? exato. Então não é que assim, eu não me preocupo mais com a estética. Me Se preocupo, preocupa. mas hoje eu me preocupo muito mais em como vai ser a minha corrida e como eu vou conseguir a performance que eu vou ter no meu treino do que com a minha imagem corporal, entendeu? Sim. Então, assim, eu não deixo de comer o carbo que eu preciso comer, como eu fazia Porque você vai antes, pensando, tipo porque eu tô assim, me sentindo nossa, inchada. Não, tipo, eu vou comer porque senão o meu treino não vai ser bom. sim. Então, mudou muito isso, assim, pra mim, É sabe? tipo como se os padrões tivessem, tipo assim, continua ali É, as mesmas dificuldades sim, e pensamentos, só que sim. numas configurações um pouco Exato. diferentes, Então, né? assim, hoje eu como Porque você sabe que porque você eu precisa pra preciso ter um bom pra ter resultado uma. ali. Exato. Ê, Ai, que essa Sarabi! Sarabia, minha filha! Gente, sim, a gente tá mudando aqui um pouquinho os nossos ângulos de gravação e sim, a gente vai ter convidados especiais como a Sarabi, né? Beijo. Enfim, mas você falou dessa questão de estar sempre. Já teve muito essa preocupação, sempre teve essa preocupação com o seu corpo e tudo mais. Eu tive muito também, só que é aquilo que eu falei. Quando eu cheguei pra corrida, eu já estava muito bem resolvido com todas essas questões. Então, tipo assim, eu tive muito problema com alimentação, com transtorno alimentar, com distorção de imagem também. Só que até chegar na corrida, isso já tinha, Já tinha sido tipo, já tinha sido resolvido. resolvido. E aí veio dessa questão da Sim. musculação, Mas eu vou dizer uma coisa, é muito louco. O Cauã me mandou um tempo atrás. Você postou, né? Na verdade, você postou nos Close Friends. Melhores amigos, O né? seu corpo 1 ano atrás. Um ano atrás. E que ele só fazia musculação, Musculação, né? Não não pra corria. performar. E eu falei pra ele, eu falei, incrível, porque você tá mais forte hoje. E eu também me vejo em muitos. Eu já tive, claro, já tive momentos mais fortes, mas é que eu tava treinando daí com um objetivo de ganho de força pra um desafio que eu tinha. Então, tipo, eu precisava mesmo ter um Disso, volume muscular bem uhum. maior. Mas se eu me comparo com outros momentos, até o meu treinador, o Felipe, de fortalecimento, né? Ele viu uma foto minha e falou assim, nossa, mas parece que você tá mais forte. Uhum. E Eu tenho um sim, pouco eu dessa sou mais impressão. forte hoje. Eu tenho mais volume. Eu tenho muita dificuldade de ter volume de coxa. De quadríceps, né? E aumentou. Tipo, é muito louco, assim, porque eu imaginei que eu fosse ficar Secar mais muito, magra, né? mas Então, eu não. não sei. Eu também tenho um pouco disso, porque muita gente. Gente, não me entendam mal, tá? A Marcela já brigou comigo sobre isso, porque eu deixo um pouco de fazer treino de força pra focar em específico, né? Só que são coisas que andam juntas. Eu já aprendi isso, já tô aprendendo, tá tudo bem, tá? Momentos. Mas, dito isso, eu hoje não treino tanto campos isolados, como eu treinava antes, quando eu fazia para hipertrofia. Então eu não treino, tipo, leg day pesadão, glúteo pesadão. E eu continuo com a estrutura que eu, tipo assim, até melhor, talvez um pouco, de quando eu fazia para hipertrofia. Será que eu tava treinando hipertrofia errado, gente? Talvez. Talvez, né? Será? Não, mas assim, esse lance É de. porque, na verdade, acho que mudou também um pouco, né? Tipo, antes as pessoas falavam que o cardio ia prejudicar o teu ganho de massa muscular. E hoje a gente já sabe que Que não. não. Que uma coisa complementa a outra, né? Exatamente. Então é E eu isso. acho que também tem tudo muito ligado a essa questão, trazendo a estética, que a corrida acaba inserindo na gente, é a disciplina que a gente precisa ter. Então, se torna estético por disciplina. Sim. Entende? Mas sabe Consegue uma coisa entender? que é. Sim, sim. Tipo assim, porque Mas a uma gente se coisa que alimenta agora você falou melhor. da disciplina, eu já tenho outro ponto. Depois que eu comecei a correr, eu me libertei muito mais das minhas prisões em relação à alimentação. Eu era insuportável. Tá. Tipo assim, se a nutricionista falava você pode tomar 2 long neck no final de semana e só, Ela eu tomava uma e tomava meia. 2 long neck e assim, eu não comia um amendoim. Entendi. Se alguém me chamava pra tomar um café, era tipo eu não ia tomar um café. Um regrado muito ao pé da letra. Tipo, hoje que eu volto e eu vou comer um pão na chapa com requeijão na entrada, Fala, não, ai, que porque não tá na minha delícia. dieta. Então, tipo, eu ia vir pra casa e ia comer Se aquilo. martirizando, Se eu talvez, saísse né? com alguém, eu ia comer uma salada. Eu ia fazer exatamente o que tava O no que meu tava plano. Se escrito. onde a pessoa me chamasse eu não fosse conseguir ficar no meu plano, eu não saía. E hoje
eu já sou muito diferente, porque realmente a corrida me trouxe muita paz com o meu corpo, porque o meu corpo ele tem que ser capaz de fazer aquilo que Pra você eu preciso. Exato. prescrito, né? Tipo assim, Exato. o treino, Então, enfim. assim, eu não me importo se eu comer um carboidrato diferente hoje, tudo bem. A hora que eu correr, isso é até bom em partes, sabe? Sim. Então, assim, eu mudei muito a minha relação com a comida depois que eu comecei a correr. Muito mesmo, assim. Eu me libertei muito mais dessas coisas que eu tinha. Mas é que eu acho que também o ambiente influencia, né? O ambiente da academia, ele é muito tóxico. Muito tóxico, muito Aqui fissurado, a gente né? pode, aqui vocês podem sentar e se sentir em casa, mas é. Mas Da corrida já não, tipo, a galera adora correr e depois ir tomar uma açaí, tomar um cafezinho mas gostoso. Eu acho que é isso. O carbinho, o carb up da sexta-feira. Em cima disso daí, é porque as pessoas, a academia é um ambiente tóxico e tudo mais, porque as pessoas, elas estão visando ao pé da letra essa questão da estética, e elas não conseguem entender que, exemplo, não fazer algo, por exemplo, igual a gente, né? A gente sabe que a gente tem que comer um pouco mais de carboidrato para conseguir fazer uma prova bem feita. A academia é o ambiente da estética e a corrida é o ambiente da performance. Talvez saúde, né? Performance. É que a performance... aquilo, né? Tipo, a performance não necessariamente a alta performance, né? Sim, mas todo mundo quer performar. Se você quer bater um RP nos 10 km, seja seu RP pace 3,5, seja seu RP 7,5, é uma performance. Sim. A alta performance é uma coisa, performance é outra. Então, tipo, acho que é isso que eu penso, assim. Entendi. São ambientes completamente diferentes. Então, na academia, você tem que estar lá com o seu tanquinho. Na corrida, você tem que concluir o treino, concluir a distância, concluir a prova. Entendeu? Faz muito sentido. Isso. Não, faz muito sentido, de fato. Não, e nada. E nada. É isso. Bom, aí eu acho que no mais é isso, né? Tipo, na minha visão, a corrida mudou muito meu jeito de pensar, assim, em relação à estética. Eu acho que muita gente pensa Eu acho que muita gente acaba descobrindo igual a gente, assim, depois que tá inserido e começa a... Acho que talvez acho que é o que você falou, de se libertar um pouco dessa pressão, sabe? Porque eu acho que a gente já vem muito com isso. É porque, mesmo se uma pessoa que não treina, não faz academia e tudo mais, ela já vem com isso da sociedade mesmo, de, por exemplo, assim, você... Da estética, de comer certinho, porque só assim, assado. Então ela vai entrar em qualquer outro tipo de nicho, ela já vai entrar com uma pressão muito grande. Aí quando você entra e começa a conversar com pessoas que, tipo assim, cara, vou ter que comer, tipo, 200 gramas a mais de macarrão hoje, como assim? Cara, mas é aquela coisa assim, ó. Todo mundo, no começo, todo mundo que se preocupa com isso. Porque, na verdade, acho que todo mundo começou a correr por estética, né? E depois, todo mundo assim, né? Grande parte. Eu acho que começou a correr por estética. E depois se inseriu na seita. Mas uma coisa que é muito louco é, tipo, o medo de, por exemplo, tomar um gel. Sabe? Porque se você for olhar, o gel tem bastante carbo, né? Tem calorias. Aí, pô, eu vou correr, mas eu vou tomar 3 géis, aí já vai dar tanto. Mas, tipo, aí depois você vê que aquilo te fez tão bem pra tua prova, pro teu treino, que, tipo, se dane aquela caloria. E eu passei por isso, porque, tipo, eu tomo nitrato e eu queria tomar palatinose. E aí, quando eu fui olhar, tipo, o nitrato tem 100 e poucas calorias, a palatinose tem 100 e poucas calorias, isso eu já tomo em 1 hora antes do treino. Sim. Aí no treino, hoje em dia tá sendo mais 3 géis. Eu fico, pô, mas eu tô consumindo muita caloria, né? Tipo assim, que louco. Aí eu paro assim, mas isso vai ser importante pra eu ir lá e fazer meu treino e terminar meu treino bem. Então é isso, aí tipo, porque então, a cabeça, transtorno alimentar, ela aparece em vários momentos, mas aí tipo, vem o racional, qual é meu objetivo? Performar. Então beleza, vamos lá, tem que consumir. Sim. Então eu acho que é isso, assim, mas eu acho que grande parte realmente das pessoas entram na corrida por estética, mas conforme vai pegando o gosto pela coisa, ela vai entendendo que não é só isso, né? Vai porque daí a estética vira só uma consequência.
E realmente, assim, tipo, eu tenho momentos da minha corrida que eu vou acabar ganhando um peso, entendeu? Mas, tipo assim, como que você vai fazer um déficit calórico em ciclo de meia, de maratona? Não tem como. Sabe? Não Tipo, tem como. isso O pessoal vai correndo te frustrar 34 demais. quilômetros, 30 Exato, tipo, você quilômetros, tem que absurdo. comer, entendeu? Então, você vai aos poucos entendendo que é diferente. Que é a outra É tudo aquilo que vibe. você já sabia, você vai ter que aprender tudo de novo, praticamente. É. É tipo isso, né? Isso. Porque é isso que você falou. Pra gente performar, a gente vai ter que se alimentar, a gente vai ter que buscar por suplementações, e não tem como a gente ficar com essas amarras que a gente vem trazendo de antes pra algo novo. É Sim. tipo assim, é algo novo, então a gente vai ter que entender Se ou algo reinventar, ou né? se Se reinventar, ou renovar. entender o que eu já sei dentro disso, Sim. se cabe e o como cabe, É isso. né? Porque senão acaba virando frustrante, acaba virando massivo e você vai estar sempre num loop infinito do tipo assim, cobrança e será que eu tô fazendo certo? Será que é isso? Ou nossa, ganhei peso, perdi peso, será que eu tô perdendo medida, perdendo isso? E não é sobre isso, Não é né, no sobre final das isso. contas. Porque É que, na verdade, a saúde e a estética, elas não necessariamente andam lado a andam lado. juntas, aham. Eu Então, tinha visto um, um post sobre essa questão. Porque tem muitas coisas que a gente acaba linkando muito, mas elas não necessariamente estão ali na mesma prateleira, né? A gente tem que saber olhar e entender. Não, essa aqui ela tá nessa prateleira por essa questão, essa aqui pode estar ali no mesmo nível, mas ela não tá na mesma prateleira por um pequeno detalhe. Então, acho que é uma questão da gente parar e olhar o toda a contexto questão geral. de fora, sim, e saber onde a gente está se Bom, colocando. finalizando, como que é a relação com o teu corpo hoje? Hoje, obviamente que a corrida, eu falei que eu já vim com todos os problemas já bem resolvidos com a corrida, mas a corrida, ela tem me ensinado a potência do meu corpo, sabe? Eu não sei se é pra você assim também. Sim, exatamente. Mas, porque assim, gente, vocês podem até falar assim, nossa, o Cauã, ele tá falando que então ele é perfeito e tudo, não. Não é isso, é porque eu acho que quando você já tá bem resolvido com o estilo do seu corpo, não tem nada que te incomode nele, o que você procura? A força, a potência, a forma como. A sua capacidade, sabe? É isso que eu vejo hoje. Porque todo mundo me pergunta, tem alguma coisa que você quer mudar? Eu falo, não. Tipo, não tem nada que eu queira mudar, não tem nada que eu mudaria. O que você fica chateado quando eu não sinto que meu corpo tem potência? Então, tipo assim, o que foi essa minha relação com a corrida? Me ensinou que o meu corpo é muito potente, ele consegue muito e de forma muito rápida, sabe? De formas assim que nem eu imaginava que ele conseguiria ter tanta força assim. E eu acho que é isso, porque na musculação, no CrossFit, quando eu fazia, a gente é limitado a certa força do nosso corpo. E na corrida, se torna algo muito maior que você nem consegue saber de onde está vindo aquilo, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, aprendi isso, que o meu corpo ele consegue ser potente, que ele tem ali força de onde eu não sei de onde que tá saindo, mas ele se torna potente quando eu quero e quando eu coloco a minha cabeça ali e falando, vai dar, você vai fazer e vai acontecer. E é isso, acho que ele tem mostrado essa força mais interna mais do que a força braçal, sabe? Acho que essa tem sido a relação. E você? É basicamente isso também. Na verdade, assim, né? Eu tenho. O meu maior problema é quando eu não consigo ser potente realmente. Uhum. Mas, assim, como eu disse, tipo, ainda tenho problemas de imagem corporal em alguns momentos, mas elas me frustram muito menos Do que do que quando antes. o meu corpo ele não é capaz de ter Uhum. essa força no treino mesmo. Sim. E, tipo, isso acontece por N motivos no meu caso, né, em algumas vezes. E essa frustração hoje é maior do que a frustração que eu sinto no meu corpo. Quando eu tenho algum problema com o meu corpo, eu já sei da onde ela vem. Tipo, como eu, né, tive todas as minhas questões de transtorno alimentar, então é algo que eu já consigo trabalhar melhor na minha cabeça. Uhum. Então, tipo, às vezes eu evito me olhar no espelho, coisas assim. Até é engraçado, porque
no começo do ano, quando eu mudei pra cá, não tinha espelho. E eu mudei muito a minha relação, assim, tipo, com o meu corpo. Porque eu sempre fui muito de ficar olhando meu corpo no espelho. Uhum. E isso mudou muito, sim. Pequenos exercícios, né? Pra poder não cair nessas ciladinhas, assim. Exatamente. Então, assim, isso é muito pequeno em relação às outras coisas que... aos outros objetivos que eu tenho, Sim, né, diante hoje. do meu corpo. Sim. Então, assim, pra mim, é isso. Tipo, eu tenho algumas questões, mas elas são muito pequenas. Perto do objetivo final. Perto do objetivo final, Entendi. exatamente. Eu acho que é basicamente isso. Ótimo, adorei. Gente, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você gostou, deixe seu comentário. Fala um pouquinho pra você. Fala um pouquinho pra gente de como é essa relação de vocês com a estética e a corrida. Nos sigam, compartilhem o vídeo com seus amiguinhos, com seus parentes. Estamos não só aqui no YouTube, estamos não só aqui no YouTube, mas também no Spotify. Então nos escutem no carro, enviem para aquele amigo, para aquela amiga que você acha que vai gostar desse episódio. E é isso. Um beijo e até a próxima semana.